Cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Quero ler com você alguns textos. Enquanto você localiza o texto, eu manifesto a alegria de estar com vocês uma vez mais, cumprimentar meu irmão, pastor Will. Will é um irmão, de fato. O texto bíblico diz que ama o amigo, em todo tempo, na angústia nasce o irmão. Então, Will, nós já frequentamos mesas muito especiais, comemos iguarias, das quais eu quero voltar a comer com você. Nós já rimos abundantemente, mas a gente também já chorou junto, e isso nos tornou amigos, mais que amigos, irmãos. Deus abençoe. Quero trazer a todas as irmãs aqui, através da irmã Débora, a saudação da minha esposa, a irmã Priscila. Não foi possível ela estar hoje comigo, ela sempre comigo, mas em virtude de alguns problemas de saúde, em especial lá em casa, passou um vento, ela está em casa, certamente intercedendo por mim e por esse culto, mas trago o abraço dela, a Débora, a todas as moças aqui, sintam-se abraçadas pela minha esposa. Localize, por favor, o versículo 14 do capítulo de número 8 da carta de Paulo aos Romanos. Acompanhe comigo a leitura, que assim nos diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros, e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. 18 e 19. Porque para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Eu quero saudar de forma muito especial aqui os meus irmãos lá do setor 9, trazer a saudação. E é sempre muito especial estar com eles, em especial porque eles me ouvem pregar lá muitas vezes. Eu achava que era difícil pregar, aí eu fui pastorear, e eu descobri que não é difícil pregar, difícil é pregar para o mesmo povo, sempre, né? Porque a itinerância de alguma forma nos favorece. Você pode pregar a mesma mensagem cada dia no lugar, está tudo certo, né? O problema é quando você tem que pregar para o mesmo povo, aí não dá para pregar a mesma mensagem. Mas hoje eu sinto muito, vocês vão ouvir a mesma mensagem de novo, só vocês do setor 9, tá bom? Romanos é uma das mais importantes cartas, e essa carta que tem por autoria o apóstolo Paulo. Nessa carta ele se dedica a explicar de forma irrefutável a doutrina da salvação, e não somente isso, o propósito de Deus, o porquê da salvação. Estou falando para uma geração que se importa com o que, mas também quer saber o porquê. Em Romanos a gente tem o que, e a gente também entende o porquê. E como é que ele faz isso? Vamos sintetizar. Primeiro, fazendo com que a gente entenda o que é pecado. Porque o pecado é aquilo que nos separa de Deus e nos leva à morte. Depois ele nos apresenta o amor de Deus, através do qual nós conhecemos a graça, o favor não merecido. E então, por meio da fé, alcançamos a salvação. E se alcançamos a salvação, passamos então a viver por Cristo. E afinal de contas, nós nascemos de novo, não é verdade? Quando isso acontece, nós vivemos o que nós chamamos de santificação, que é o processo pelo qual nós queremos cada vez mais nos parecer com Cristo, crendo que um dia nós viveremos a glorificação
E só então, com o corpo glorificado, nós não vamos ser mais tentados, não vai haver lágrimas nos olhos, não vai haver dor, não vai haver pranto, não vai haver mais sofrimento, porque nós viveremos na eternidade gozando a presença do Senhor. Essa carta ela é tão importante que foi lendo Romanos, de acordo com o registro biográfico do doutor Martinho Lutero, que ele um dia se moveu para promover uma grande revolução na igreja, dando origem ao que nós aprendemos e ensinamos a respeito da reforma protestante. Foi lendo Romanos, mas o justo viverá pela fé, que ele então foi tocado pelo Espírito Santo. E ele chegou a dizer que Romanos era para ele a carta mais importante do Novo Testamento, sem desprezar as outras, obviamente. Mas eu quero falar desse texto de Romanos 8 hoje. Romanos 8 é o texto que nos serve hoje de base, caminho pelo qual nós vamos trafegar aqui. Porque o objetivo dessa mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração é que você entenda a salvação e que você entenda o porquê da salvação. Eu penso que há uma carência muito grande no nosso tempo e na nossa geração de entender isso aqui. E se a gente entende uma meia verdade, a verdade é que a gente não entendeu a verdade completa. Se a gente só entende uma parte dela, a gente tem uma verdade pela metade, que é uma parte apenas. Preste atenção. Todos nós sabemos que o pecado é o grande motivo da separação entre Deus e os homens. Como está escrito em Isaías, capítulo de número 59: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que ele não vos ouça. Senhoras e senhores, o pecado não é um probleminha, porque eu vejo que hoje a nossa geração está tratando o pecado como uma questãozinha mera, qualquer. No pastoreio, eu dialogo com gente que vem e fala: pastor, estou com um problema. Qual é o problema? É pecado. O pecado não é um problema, o pecado é o problema. O pecado é o grande problema. O pecado é uma doença, o pecado é uma epidemia, o pecado é uma tragédia. E nenhum ser humano está ileso disso aqui. Afinal de contas, o próprio Paulo escreve nessa carta de Romanos, capítulo 3, versículo 22, que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. E nós só alcançamos de novo o privilégio de sermos novamente ligados ao Pai, ou termos acesso ao Pai por intermédio do Filho, que apresenta-nos o chamado ministério da reconciliação. Falo disso adiante. Agora, em Romanos, no capítulo 8, o pecado, eu quero que você entenda isso, ele não é somente uma opção. O pecado não é algo que é apresentado para que você você possa aderir ou não como uma opção de um estilo de vida. O pecado em Romanos 8 é apresentado como um senhor, e senhor no sentido de ser proprietário, de ser mandatário, de ser chefe. A linguagem aqui considera um regime escravicista, ou seja, um regime onde o trabalho escravo ele é reconhecido. Então qual é a analogia que Paulo está usando? O pecado é um senhor, e o pecador é o escravo desse senhor. Repare que pecado aqui não é puramente uma opção que alguém desejou abraçar por conta de um estilo de vida, mas a figura de linguagem é que existe um escravo que pertence ao Senhor. Eu sei que você deve estar pensando ou se perguntando: mas se tiver força de vontade, mas se tiver pastor Bril, se tiver coragem, não é possível que esse escravo pecador se liberte do senhor chamado pecado? Eu digo que não. E eu te explico de forma pedagógica, tentando ser o mais claro possível. Nenhum senhor que detinha escravos, ele comandava os escravos somente pela força de um papel que lhe dava a propriedade. Nenhum senhor
que detinha escravos, tinha apenas um papel, e com esse papel ele mandava e comandava. Então surge na história a figura de um cidadão, ou um homem, ou uma pessoa chamada de capataz, ou de feitor. Eram homens para gerenciar os escravos, contratados com esse fim exato. Por meio da opressão física, sim, eles batiam, eles agrediam, eles castigavam, mas também por meio da opressão psicológica. Como é que eles faziam isso? Oferecendo aos escravos alguns favores. Você está aqui, diga amém. Quer um pouco de prazer? Quero, eu te dou, depois você me paga. Quer um pouco de alegria? Você está triste hoje, vou tacar dopamina para dentro de você, você vai ficar feliz. Toma, depois você me paga. Quer rir um pouco? Eu te dou. Toma, depois você me paga. Resultado: a dívida vai aumentando e o escravo se torna cada vez mais escravo. Não se perca, você está aqui, diga amém. Se o pecado é um senhor e o pecador é o escravo, quem é o capataz? Repita comigo: a carne. Então o capataz carne conduz o escravo pecador de acordo com o propósito do senhor pecado. Eu estou pregando hoje para gente aqui que serve o pecado, porque é conduzido pela carne e está tentando com a própria força se libertar desse senhor. Sabe o que acontece? A condenação só aumenta, a consciência é castigada, o coração fica amargo, a alma angustiada e o espírito abatido, porque está distante de Deus. Sozinho você não consegue, com a própria força você não vai conseguir. A minha sorte, Lucas, e a tua sorte também, é que apareceu um na história, sobre o qual Isaías escreveu que nele não havia beleza alguma para que desejássemos, para o qual João Batista apontou nas margens do Rio Jordão, dizendo: eis aí o Cordeiro. Ele chegou no terreno do pecado e disse: eu quero ele para mim, eu quero ela para mim, eu quero comprar ele para mim. O capataz disse: tem um preço. Ele disse: eu pago. Mas o pagamento da carne é morte. Ele disse: eu vou no lugar. Deu uma ordem e disse: carne, tira a mão dele. Dá a cédula para cá. Está escrito aqui: ele pertence ao pecado, não pertence mais. Você pode levantar a sua mão para o céu e glorificar ao Senhor. Entrou no terreno do pecado e disse: eu quero ela, eu quero ele, eu quero ela, eu quero ele, eu quero ele, eu quero ela. E você está aqui para glorificar ao Senhor, porque ele foi de encontro a você. Aí ele estabelece algo, preste atenção: daqui para trás você esquece. Estou fazendo uma certidão de nascimento novinha para você. A partir de agora, vou registrar aqui. A partir de agora você é meu. Mas Jesus, e a condenação? Alguém tem Bíblia aberta aí? 8:1. Lê para mim. Portanto agora
nenhuma condenação há. Peraí. Mas e a condenação? Lê, pastor. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas peraí. Por quê? A gente tem que ver o que está escrito na lei do pecado. Lê o 2 então, vai. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. João 8,36: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Irmão, só isso aqui já dava para a gente passar o resto da noite dando glória a Deus, falando em línguas estranhas e se regozijando no Senhor. Porque isso aqui é extraordinário, isso aqui é graça, e Paulo sintetiza de uma forma extraordinária, de uma forma linda. Só que depois de libertar, ele entrega para o ex-escravo um ajudador. Então ele dá uma identidade nova e diz: olha, você tem uma identidade nova e a partir de agora você vai viver diferente. Mas para viver diferente, talvez os primeiros passos serão difíceis. Então eu vou te dar um ajudador. Porque lá na fazenda do Senhor Pecado você tinha a carne para te conduzir. Mas aqui, com certidão nova, você também vai precisar de ajuda. Aí vem o Espírito Santo. Sai você da fazenda do pecado com certidão nova, de mãos dadas com o Espírito Santo, dizendo: agora sou eu que te conduzo. Aí tem hora que grita dentro de você: mas olha o que você fez. Aí você lembra: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o Espírito Santo fala: vem comigo que eu te conduzo, vem comigo que eu te levo, vem comigo que eu vou te conduzir. Esse novo nascimento nós chamamos de regeneração. É aquilo que Nicodemos teve dificuldade de entender. Quando Jesus falou para ele sobre o novo nascimento, Nicodemos bugou, a cabeça dele travou. Aí ele fala assim: peraí, mas eu tenho que entrar de novo no ventre da mãe para nascer? Aí Jesus fala: não, você não entendeu nada, Nicodemos. Porque o homem entende as coisas da carne, mas é Deus que entende o Espírito. Eu estou falando algo mais profundo. Nasceu de novo, tem certidão de nascimento nova, tem ajudador para te guiar, mas não para por aí. Versículos 14 e 15 nós lemos juntos. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Filhos de Deus. Versículo 15: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Pastor Will, antes escravo do pecado, conduzido pela carne, agora liberto, conduzido pelo Espírito, vivendo a semelhança de Cristo e filho de Deus Pai. Segura a mão da pessoa que está do teu lado e fala assim: começa a me respeitar. Ele mandou calaraço e te anarabá sereia mandacai. O problema é que às vezes demora para a gente virar a chave. Às vezes demora para a gente entender que nós não somos mais escravos. Então tem filho que parece que não entendeu isso aqui por completo. Imagina chegando em casa, o ex-escravo, ele já olha para a senzala e já vai indo para a senzala. Ele já olha para a prisão e já vai seguindo para a prisão. Ele já vai lá para a masmorra. Ele já vai lá comer a comida que está colocada para os escravos. Aí o pai chama: filho, está indo para onde?
Aí o Espírito fala: o Pai está chamando. O Pai está chamando. O Espírito começa a falar: o Pai está chamando. O pé está tentando ir e o Espírito está falando: não, o Pai está chamando, o Pai está chamando, o Pai está chamando, o Pai está chamando. E o irmão mais velho fala: pode vir que tem lugar na mesa, tá? Imagina esse diálogo aqui. Olha o ex-escravo, o filho, dizendo para o Espírito: o Espírito, e como é que eu falo com ele? Paulo dá a dica: chama ele de papai. Chama de paizinho que ele atende. Fala assim: Abba, Pai. Como é que eu chamo ele? Diga: Abba, Pai. Ontem escravo, hoje filhinho. Como eu me alegrei de ver o Jonathan aqui pregando. Eu preguei para o Jonathan e o Jonathan disse: eu não consigo. Mas não é você, Jonathan, que vai conseguir. A graça te envolveu, a graça te alcançou, a graça te alcançou. Eu estou pregando para gente que é capaz de ir para a mesa do pecado chorando. O coração está angustiado, porque é filho, mas ainda vive com o padrão de escravo. Porque é filho, mas ainda vive com a mentalidade de escravo. E o Senhor está dizendo: meu filho, tu está liberto desse mal, tu está liberto dessa praga. Eu já resolvi o problema do pecado. Aí ele continua, avance comigo: e se somos filhos, somos logo herdeiros. Somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Diga comigo: escravo. Agora diga comigo: filho. Agora diga comigo: herdeiro. Oh, meu irmão, segura a mão da pessoa do teu lado, me ajuda, diga para ela: até herança agora tu tem. Não tinha direito a nada, vivia por aí fazendo o que o Senhor pecado queria, mas aí Ele te resgatou das garras de Satanás, te deu nome, certidão, te deu um propósito, e agora até direito de herança você. Como é que eu não vou adorar esse Deus? Por isso que às vezes você vê alguém adorando de forma um pouco mais extravagante e você fica medindo do pé à cabeça, mas ele dentro de si está dizendo: é porque ele não sabe de onde eu saí, é porque ele não sabe o que aconteceu, é porque ele não sabe de onde o Senhor me tirou. Não era nada, não era ninguém, agora eu tenho nome, agora eu tenho direito, agora eu tenho lugar na mesa. Segura aí que eu preciso concluir. Não tinha direito a nada, mas agora Ele te fez herdeiro. Chama atenção, entretanto, um detalhe aqui, e eu prometo que eu caminho para concluir. É que a expressão para filhos aqui, no original, nesse texto do versículo 17, e se somos filhos, filhos aqui é teknon. Pastor, não entendi nada. Eu também não. Eu fui pesquisar. Teknon quer dizer filho pequeno, filho recém-nascido, que conquistou a herança porque já tem certidão, mas ainda está pequenininho, mas ainda está se formando. Pastor, tem algum problema isso aqui? Não, problema nenhum. Porque herança aqui fala sobre direito. Mas o que não pode ser esquecido, e eu
prometo partir para a conclusão, é que todo direito traz consigo responsabilidade, Patrick. Segura a mão do jovem do teu lado, fala para ele assim: estava bom demais. Se você se alegrou com a primeira parte da mensagem, tenta se alegrar com essa também, tá? Mas vai apertar, porque responsabilidade quer dizer que eu tenho deveres. O ex-escravo, agora filho, precisa entender que herdeiro só é herdeiro por causa da graça alcançada por meio de Cristo. Por isso que nós somos co-herdeiros dele, herdamos por meio dele e junto dele. Então, se nós temos direito, nós também temos responsabilidade, porque para herdar o que ele vai herdar, precisa passar pelo que ele tem que passar. Talvez uma das grandes crises seja que a gente quer herdar, que a gente quer estar sem passar pelos processos que nós precisamos passar. A salvação é pela graça, mas não é de graça, porque o céu tem que ser tomado o que tem que mudar? Mudar dentro de nós a mentalidade, para entendermos que nós éramos escravos, mas agora nós somos filhos. E se nós somos filhos, nós assumimos direitos, mas nós também temos que ter responsabilidades. Então tem uma condição aqui. Primeira parte do texto: se somos filhos, somos, diga comigo, herdeiros. Segunda parte do texto: se é certo que com ele padecemos para que também com ele sejamos glorificados. Princípio de responsabilidade com a casa. Vai assumir o direito, tem que assumir o dever também. Quer chamar a moça de sua? Pode. Esse é o direito. Assume a responsabilidade. Quer ser pregador da palavra? Quero. Maravilha, esse é o direito. Assume a responsabilidade. Quer ser o melhor profissional? Quero. Esse é o direito. Assume a responsabilidade. Tem gente olhando para mim, pastor Silvano, dizendo assim: estava tão bom, podia parar nessa parte aí, que eu sou filho e eu não sou mais escravo. O escravo, ele tem uma mentalidade onde ele sempre pensa assim: eu não sou nada aqui. Então, se eu não sou nada, preste atenção, olha como isso é demoníaco na mente dos nossos jovens. Se eu não sou nada, eu não tenho que assumir responsabilidade nenhuma. Quem disse que você não é nada? Se ele te comprou com o sangue que ele derramou na cruz do Calvário, se ele te buscou no terreno do pecado, te deu nome, sobrenome, missão, propósito, visão, valores, quem disse que você não é nada? Mas peraí, porque é melhor dizer que eu não sou nada, para não ter que assumir responsabilidade. Então tem gente que até quer o direito, mas quando ele vê o dever e a responsabilidade, ele é capaz de abrir mão do direito. Tem gente que queria estar em lugares porque o coração dele fez com que ele desejasse, mas quando ele viu o tamanho da responsabilidade, ele disse: quer saber, é melhor ser escravo. Mentalidade de escravo foi o que fez o povo de Israel ficar rodando em círculos. E quando o bicho pegava, eles iam a Moisés e diziam: fala com o teu Deus.
Filho que é filho, assume a responsabilidade e diz: pode deixar, vamos falar com o Pai, o Pai vai nos ouvir. Pode deixar que a gente vai assumir o direito, mas a gente também vai assumir a responsabilidade. Vamos pular para o 19, para a gente concluir. Olha o que diz o texto: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Outras versões, eu quero aplicar uma versão mais simples aqui. O mundo está com grande expectativa pela manifestação dos filhos, mas preste atenção, porque filho no versículo 19 não é mais teknon. Filho no versículo 19 é huios. Pastor, não entendi nada. Eu também não, fui pesquisar. Se teknon é filho pequeno, filho imaturo, filhinho, recém-nascido, teknon é filho maduro, filho crescido, filho que assume responsabilidade. Talvez um grande problema da nossa geração é que tem muito filhinho querendo ser filhinho e vivendo como filhinho, e nunca assumindo a responsabilidade de ser um huios, um filho maduro. Talvez um problema é que a gente está com muita gente na mesa, vou falar, querendo direito e querendo ser servido, e pouca gente se levantando para assumir a responsabilidade e dizendo: eu tenho parte nisso, eu preciso fazer alguma coisa para o meu líder, para o meu pastor, eu preciso fazer alguma coisa pela obra do Senhor. Talvez o problema gira em torno da nossa geração ter se apropriado dos direitos, mas fugido dos deveres. Você foi resgatado, e se você foi resgatado, agora você é filho, e se você é filho, você tem responsabilidades. O filhinho foge do desconforto, foge da dor, foge do sofrimento, foge do confronto. A gente quer herança, mas a gente não quer assumir responsabilidades. Segura a mão de alguém que está perto de você e faça para ele uma pergunta, e pode colocar na minha conta. Diga para ele, pergunte para ele: por que você acha? Mais forte, diga: por que você acha que Deus investiu tanto em você? A geração que mais precisa de perdão, que mais precisa de graça, que mais precisa de ânimo, a geração que mais precisa de força, é também a geração que mais tem oportunidade, que mais tem acesso à informação, que mais tem investimentos. A geração que recebeu nome, que recebeu legado, que recebeu herança. Eu estou pregando a tua história hoje aqui para você entender uma verdade. Qual é a verdade? É tempo de assumir responsabilidade. É tempo de se posicionar e parar de fugir das responsabilidades. É tempo de levantar o pescoço, barriga para dentro, peito para fora. Levanta essa cara, olha para o teu alvo que você precisa alcançar. O Senhor está te chamando. Levanta e assume a responsabilidade. Vou dizer uma verdade: chega de pensar como escravo, chega de pensar como filhinho mimado. Oh Jesus, me ajuda. Chega de pensar como filhinho mimado que reclama de tudo, mas nunca põe a mão em nada, que acha tudo ruim, mas nunca pode contribuir com nada, que reclama de tudo, mas não favorece em nada, que fala do líder, mas não apoia o líder, que fala do pastor, mas não apoia o pastor, que fala da igreja, mas não surge como uma voz de alguém que vai sugerir uma solução para o problema. Chacoalhe a pessoa do teu lado, porque talvez ela não entendeu, e diga para ela: é tempo de assumir responsabilidades. Não importa o que aconteça. Verso 18:
porque por mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Vai ter banquete, vai ter prêmio, vai ter glorificação, mas até chegar lá a gente assume responsabilidade e se posiciona como filho maduro. Eu não estou pregando para o Cadec, desculpa, mas eu não estou pregando para o Adadec, eu estou pregando para jovens que precisam assumir responsabilidade. Posiciona dentro da tua casa, se posiciona no teu trabalho, se posiciona nos teus estudos, se posiciona no teu relacionamento. Para de fazer biquinho para a menina ficar com dó, para de se lamentar e de se autoflagelar. Se posiciona como um agente de Deus nesse tempo. Se posiciona espiritualmente. Para de reclamar que não aconteceu na tua vida e aconteceu na vida do outro. Se posiciona, vai buscar em oração, vai buscar na palavra, vai buscar em obediência. Por quê? Porque o mundo está esperando. Diga comigo, há uma expectativa. Aponta o dedo para essa pessoa do teu lado e diga: há uma expectativa ao teu respeito. Diz para ela: tem gente esperando você. Diz para ela: tem um mercado esperando você. Diz para ela: tem um povo esperando você. Vai ficar sentado na mesa esperando o todinho, esperando a bisnaguinha? Vai continuar sentado na mesa comendo o trabalho de alguém que está fazendo, ou vai se posicionar como filho e vai dizer: pode contar comigo, pai, porque eu sei da onde o Senhor me tirou. Eu vou repetir, eu não estou pregando para o Cadec, nem para o Adadec, eu estou pregando para o Madec. Jovens posicionados, cheios de graça e de autoridade, para viver o que Deus tem nesse tempo. O céu já investiu tanto em você. O céu já te livrou de tantas e continua te livrando. Para que você acha que o Senhor te salvou? É para ir para o céu, pastor, mas até chegar lá tem um propósito. Até chegar lá a gente tem um propósito. E qual é o propósito, pastor? Deus está falando com você hoje aqui. Somos muito ávidos para apontar o problema. Estamos feito criança sentado na mesa reclamando que a comida está fria. Ah, Jesus, tem misericórdia da minha geração. Somos como crianças imaturas sentados reclamando que o pai fez isso errado ou fez aquilo de uma forma que não deveria ser. Ah, Senhor, perdoa a nossa geração. Mas eu creio que hoje eu vim entregar uma palavra aqui, e creio no poder da palavra, que o Senhor está levantando não tecnon, não menininhos mimados, mas está levantando ruiós, gente que está se levantando com maturidade para dizer: meu líder conta comigo, meu pastor conta comigo, vamos partir para cima, porque nós estamos debaixo de uma palavra e nem as portas do inferno poderão resistir contra a igreja. Fique de pé por um instante. Irmão, eu podia trazer uma palavra para fazer você pular a noite inteira aqui, mas o céu me entregou uma palavra e eu vim entregar para a tua vida. Recebe graça de Deus, porque Deus não investiu em você para que você continuasse na mesma posição, mas para que você se posicionasse. Deixa eu te provocar, fazer uma oração, entregar o microfone.
Essa palavra falou contigo, e você sabe o que você precisa fazer. E eu quero te provocar a tomar uma atitude hoje, a dar um passo diante do altar, a fazer algo como um sinal de alguém que está se posicionando, alguém que está dizendo: o céu pode contar comigo, porque o investimento foi muito grande. Céu pode contar comigo. Eu estou orando para que Deus levante na nossa geração gente com o mesmo espírito de Davi, que não suporta ouvir Golias gritar e ninguém responder. Gente que vai se posicionar, vai se apresentar e vai dizer: pode contar comigo, porque enquanto ninguém se posiciona, Golias grita sozinho. Mas quando um moço decide se posicionar, acaba a festa do inferno lá naquela rua, acaba a festa do inferno lá naquela família, acaba a festa do inferno no meio daquele departamento, acaba a festa do inferno, porque vai se levantar e vai dizer: quem é esse incircunciso? Eu quero que você tome uma atitude. Eu quero você diante do altar. Essa posição vai contar diante de Deus como o passo de alguém dizendo: eu preciso assumir responsabilidade. Pastor, o senhor não sabe o quanto o céu já investiu em mim. O senhor não sabe o tamanho do investimento do céu na minha vida. O senhor não sabe o quanto eu sofri na escravidão do pecado. O senhor não sabe o quanto eu já passei, porque a carne me conduzia e o pecado me oprimia. Mas agora eu preciso dar frutos. É tempo de dar frutos. Tem mais alguém? Eu vou orar. Elebarassori canchorelahai alamancho teleraba sereamandacalarabaxuri lirianarabadakai. Pastor, estou aqui, estou afastado. Pastor, estou aqui, faz tempo que eu não sinto isso. O Senhor está falando com você. Eu quero você aqui, você que precisa se posicionar. O Senhor está dizendo: hoje eu estou entrando na fazenda do Senhor pecado. Hoje eu estou tirando você das garras do tutor ou do feitor carne, e estou dizendo: vem que eu vou te fazer uma nova criatura, escrever uma história. Cadê você que está aceitando Jesus hoje? Cadê? Cadê você? Levante a sua mão. Você está aqui, está voltando, está voltando, está voltando, está afastado. Cadê você? Estenda a mão para cá. Amigo Espírito Santo, o Senhor é o nosso condutor. Amigo Espírito Santo, eu te peço um sinal sobre essas vidas. Eu te peço um sinal sobre essas vidas que assumem hoje uma posição e uma responsabilidade diante do altar. Senhor, é tempo dos filhos maduros se posicionarem. É tempo dos filhos maduros se posicionarem. Senhor, honra, Senhor Deus, o gesto, Senhor Pai, e o posicionamento desses teus filhos aqui. Em nome de Jesus, recebam graça de Deus, para que vocês vivam aquilo que o Senhor já projetou para a trajetória de cada um de vocês. Eu faço uma outra oração, entrego o microfone. Você que ficou no seu lugar, coloque a mão sobre o seu coração assim. Feche os seus olhos por um minuto. Feche os seus olhos por um minuto. E eu não quero te sensibilizar, eu quero que você entenda e seja impactado pelo poder da palavra. Elevaracel, remando, reblaçuit que andarabadacai. Se importa, Senhor, aqui estão os seus filhos. A mensagem da tua palavra foi entregue e agora eu oro, pedindo, Senhor, o Senhor sabe o posicionamento que precisa ser tomado para que o propósito seja cumprido. Senhor, eu quero declarar sobre a vida desses jovens que nenhuma missão vai ficar para trás. 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 Nenhuma miss
se faz Estão saindo jovens posicionados desse culto. pra te descrever. Gente posicionada para viver o propósito. Recebe graça de Deus, poder de Deus. Seja revestido pelo Senhor. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Pode contar com ele, mas vai pra cima, tá? Amigo, Vamos pra cima. abrigo, Vamos pra renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim, com gemidos inexprimíveis, em todos os momentos, vem me convencer que sou dependente de Não se afaste de mim, não se retire de mim, Espírito Santo de Deus, não se afaste de mim, não te retire de mim, Espírito Santo. Segura. Eu quero que você vire para esse jovem que sentou perto de você. Pode virar para ele. Como diz meu irmão Will, olha na bola do olho dele. Ele é baraçui que andará da casa. Ele é lanchou. Alabaraçui que andará da casa. Alabaraçou e que andará e sai que anda raio. Aí que andará baraçui e andará da casa. Olha no olho dele. Você vai fazer uma promessa agora. Olha no olho dele e diz: eu sou resposta. Diz mais forte, diz: eu sou resposta para esse tempo. Não vai ficar esperando. A expectativa vai ser correspondida. Diz para ele: porque eu hoje estou me posicionando e eu vou partir para cima e eu vou viver o propósito. Confirma essa palavra com um abraço nele. Sinta a graça de Deus hoje